Aleluia, amém, irmãos? Boa noite, graça e paz, vocês estão bem? Amém. Você pode olhar para um irmão que está do seu lado e dizer: seja bem-vindo ao Verbo da Vida na região sudoeste de Campina Grande, amém? Aleluia, você está em um lugar físico, mas eu quero dizer que o melhor lugar que você poderia estar não é no shopping ou qualquer outra coisa. Você pode até se divertir, mas eu vou dizer uma coisa: o melhor lugar que você precisa e você deve estar é esse lugar de ouvindo o Pai. A melhor parte, irmãos, é você ouvir a palavra de Deus, amém? Aleluia, estar na presença do Senhor, irmãos, é o melhor lugar onde você poderia estar, amém? Você está feliz nessa noite? Amém. Aleluia. Então, irmãos, ontem nós tivemos um culto de casais. Quem estava aqui ontem no culto de casais? Amém? Foi poderoso, não foi? Recebemos uma palavra poderosa do irmão Fabrício e da sua esposa Kivânia. Foi muito bom. Depois nós tivemos um lanche gostoso, comemos, né? E foi uma delícia. Amém? Quem gostou? Amém? Vocês estão aqui? Vocês estão acordados, irmãos? Amém? Você pode dar um glória a Deus bem alto, então, para se animar? Se anima, irmãos. A palavra te libertou. Hoje você é livre. Amém? Nós podemos celebrar o Senhor, tudo aquilo que Ele deu para nós. Irmãos, hoje lá no centro de operações lá do Ministério Verbo da Vida, se encerrou um ciclo, né, de 5 dias, né, de 5 finais de semana consecutivos das aulas de campo lá da escola de ministros, que veio de várias cidades. Hoje nós recebemos a escola de Petrolina. Tinha quase 300 pessoas, e como é bom vibrar por aquelas pessoas que estavam ali fazendo aquela aula de campo, recebendo da palavra do Senhor, sendo edificados e sendo assim a gente lá confirmando, né, e testificando tudo aquilo que Deus tem feito na vida desse Ministério Verbo da Vida, também na vida das pessoas. E eu estava com a ministração preparada ali, eu disse: Senhor, eu vou falar sobre isso, tal. Mas no momento ali do louvor, a gente se entregando, né? E a gente trabalhando, filmando lá, mas a gente ouve e recebe do Senhor, né? E foi muito bom. E eu recebi assim uma direção para a gente estar ministrando sobre algo. E está lá em Mateus capítulo 25. Queria que você abrisse lá, por favor. Mateus é o primeiro evangelho, é o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus capítulo 25. E o tema dessa ministração é: não enterre o seu talento. Quando você abre aí, você vai repetir comigo. Diga: não enterre o seu talento. Olha para o teu irmão aí do lado e fala com ele assim: diga: não enterre o seu talento. Amém? Agora fala com você mesmo, diga: eu não vou enterrar o meu talento. Amém, irmãos? Deus deu você talentos, por mais que você ache que não tenha, mas você tem talentos, você tem habilidades. Não é verdade? Ninguém cozinha melhor, me desculpa as mulheres aqui, de que a minha esposa, amém? Ela faz uma sobrecoxa de frango que ninguém faz, que eu gosto demais, entre outras coisas, a feijoada que nunca mais a senhora fez, depois a senhora faça, tá bom? Amém? Entre outras habilidades, minha esposa tem, né, com habilidades outras pessoas têm, eu tenho habilidades, eu sei as habilidades que eu tenho, sei aonde eu preciso melhorar, sei aonde eu posso chegar, e sei aonde eu não poderia estar. Não é verdade? Mas Deus deu talentos e dons a nós. E eu já vi uma frase, eu não sei se você já viu sobre isso, né? Quando a gente passa num cemitério, aí a gente diz: aí é o lugar mais rico do mundo, onde são enterrados vários talentos. Você já viu essa frase? Você já viu? Pode dizer que viu. Alguém já viu? Quem ouviu, levanta a mão. Eu já ouvi essa frase. Mas, irmãos, nós precisamos ter cuidado para que a gente não enterre. Esse enterrar o talento não é a gente morrer com o talento. É a gente ter cuidado de não ter, né, o medo daquilo que Deus nos deu para fazer e ter medo de Deus, que a gente não precisa ter medo de Deus. E nós vamos ler nesse versículo, amém? Então, capítulo 25, lá de Mateus, a partir do versículo 14, é uma parábola que Jesus contava sobre isso. Ele estava falando sobre os finais do tempo, mas ele veio e falou essa parábola poderosa, que eu estou abrindo aqui para que a gente possa ler junto. Então, Mateus capítulo 25. Capítulo 25, versículo 14 até o 30. E Jesus falava dizendo assim: Pois
Pois será como um homem, né, que se ausentou-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, e cada um segundo a sua própria capacidade. Então repete comigo essa palavra, diga capacidade. E então partiu. Quem partiu aqui foi o Senhor, a questão da parábola que ele estava contando. No versículo 16, o que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com ele e ganhou com outros 5. Do mesmo modo que recebeu 2, ganhou outros 2. Mas o que recebeu 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Diga misericórdia. Versículo 19, irmãos. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou as contas com ele. No versículo 20, então, aproximando-se do que recebeu 5 talentos, entregou os outros 5, dizendo: Senhor, confiaste a mim 5 talentos, aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do Senhor. Versículo 22, e aproximando-se também os que receberam 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tenho outros 2 que ganhei. Disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do Senhor. Então, no versículo 24, a parábola vem contando sobre o servo que guardou, ou escondeu, teve medo de multiplicar. E o versículo 24 diz assim: chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és um homem severo, que ceifa aonde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento, e aqui tens o que é teu. E o versículo 26, respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo aonde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o seu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juro o que é meu. Tirarei-lhe, pois, o talento e dar-lhe-ei, dei ao que tem 10. Porque todo o que tem se lhe dará e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. E o versículo 30 encerra assim: e o servo inútil, lançai-o para fora das... E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dente, o grande julgamento. Diga misericórdia. Então, como você pode ver aqui, irmãos, foi o primeiro questão de investimento, né, financeiro. Poderia ter dado para alguém o talento, como ele falou ali. Pelo menos dava a algum banqueiro. Ou seja, aquilo que você sabia, o que é que essa parábola estava querendo dizer? Se você tinha um talento, se achegava ou confiava em alguém que pudesse te administrar para que pelo menos multiplicasse o seu talento. Mas, irmãos, você precisa entender que nós precisamos ter essa consciência que nós temos talentos. E a gente não pode enterrar os nossos talentos. Eu queria ler com você aqui o que eu vi na internet, né? A diferença entre dons e talentos. Nós cantamos essa música: meus dons e talentos são para te servir. Meus dons, aí a gente entrega, faz essa declaração, e é muito séria essa declaração. A gente precisa ter muito cuidado naquilo que nós falamos. Amém? E eu queria só ler com você a diferença entre talento e dom. Mas antes disso eu queria que você abrisse lá em Tiago, capítulo 1, versículo 17. Tiago, capítulo 1, versículo 17.
Então o servo aqui, ele disse: eu tenho medo, eu tive medo de você. Por que ele teve medo, né? Porque ele só recebeu um. E a Bíblia diz: com a cada um conforme a sua capacidade. Eu queria ler, antes da gente ler o versículo, eu queria ler aqui algo que eu vi bem interessante na Bíblia, né? Deixa eu achar aqui, bem interessante. Então, só queria que você entendesse um talento, que significa isso, é uma unidade de medida. Era naquela época, como hoje existe o real, o dólar, é uma moeda. E lá naquela época, era um talento, equivalia a 6.000 denários. Ou seja, o salário de 6.000 dias de um trabalhador. Então, veja só, esse talento não era da pessoa, e sim daquela pessoa que tinha confiado a ele. Mas lá em Tiago, capítulo 1, versículo 17, como eu mandei você olhar, nós vamos ler aqui e você vai ver que a personalidade ou o caráter de Deus não é ruim. E a Bíblia diz assim: toda boa dádiva, diga toda boa dádiva, e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há pode existir variação ou sombra de mudança. A gente pode simplificar esse versículo, diga: Deus não muda. Amém? Então o que Deus tem para te dar, irmãos, é bom. Às vezes nós estamos na igreja, às vezes nós estamos crescendo espiritualmente, tentando chegar onde Deus quer, no patamar da altura, né, daquilo que Deus quer dentro do serviço do Senhor. E às vezes, irmãos, travamos porque às vezes só recebemos uma oportunidade. E o pastor João, ele tem uma frase, né, que ele falava do seu início no ministério, e ele dizia assim: nunca diga não, nunca diga nunca a uma oportunidade, ou nunca diga não a uma oportunidade. E a gente precisa, irmãos, ter esse cuidado de às vezes receber só uma coisa, ou uma direção dentro da igreja, ou dentro de você mesmo, quando Deus fala, faça só aquilo. E às vezes a gente se prende a alguma coisa. E os talentos, irmãos, eu queria só ler para você a diferença de dons e talentos que eu vi na internet, achei bem interessante. Então, talentos se refere a recursos e habilidades que devemos administrar com responsabilidades. Então, tudo aquilo que nós recebemos algo de alguém. Então, eu dou isso aqui a Dani, algo bem precioso que é meu. Então, Dani, cuida aí, e eu vou ali e eu vou receber algo, fazer algo, né? Então, quando eu voltar, pelo menos eu quero isso aqui bem tratado e bem cuidado, né? Assim, quando você faz. Você já teve coragem de emprestar um carro a alguém? Quem já teve coragem de emprestar um carro? Então, quando a gente empresta o carro, eu não sei se você fica, né, naquele cuidado, né? Pelo menos a pessoa coloca o combustível, ou pelo menos cuida ou lava daquele carro, porque nós temos um bem guardado e dá em posse das pessoas. Mas talento, irmão, se refere a recursos e habilidades que devemos administrar com responsabilidades. Então, aquilo que Deus lhe deu como talento, você pode fazer ele crescer, você pode fazer ele amadurecer, como você pode usar isso para serviço da obra do Senhor, ou algo para fazer ali fora, qualquer outra coisa que você faça. Lá em Êxodo, queria que você abrisse, por favor. Lá em Êxodo, é o segundo livro da Bíblia, está lá no Velho Testamento. Êxodo capítulo 35, versículo 31. Existe uma diferença entre talento e dom. Talentos são habilidades que é dada para um fim determinado, que você pode fazer com que aquilo ali avance, aquilo cresça. E lá na Bíblia diz assim, você encontrou, todos encontraram, versículo 31 e 35 de Êxodo. Todos acharam? Eu não achei não aqui. Cliquei aqui e saiu. Desculpa. Vamos lá. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício, e para elaborar desenhos e trabalho em ouro, em prata e bronze, e para lapidação de pedras de engaste e para entalho de madeira, e para toda sorte de valores.
Versículo 34. Também ele dispõe o coração para ensinar a outrem. Olha que interessante. Há habilidades em nosso coração para ensinar outras pessoas. E a ele e a Oliabe, filho de Aizamaque, o nome bonito para você botar nos seus filhos, da tribo de Dan. E o versículo 35, e encheu-os de habilidade para fazer toda obra de mestre. Olha que interessante. Repita comigo essa frase, por favor, do início. Diga: e encheu-os de habilidade para fazer toda obra de mestre. Até mais engenhosas, de bordar, de estofado, azul com púrpura e carmesim, em linho fino e de todo tessalão, sim, toda sorte de obra e elaborar desenho. Então Deus deu a habilidade a Oliabe e a outra pessoa para que eles pudessem tecer ou fazer qualquer outra coisa para o templo, para que aquela tenda do tabernáculo fosse elaborado. Assim como Deus nos dá sabedoria, Deus dá habilidades, Deus dá talentos para que a gente pudesse ter deixado essa igreja um brinco, porque esse prédio aqui, quando a gente entrou, era sem forma e vazio. Quem lembra? Era horrível. Então Deus nos deu habilidades, Deus nos deu sabedoria, Deus nos deu inteligências para que a gente pudesse desenvolver até chegar nesse lugar, e nós vamos prosseguir até chegar à mais alta excelência que nos está proposto para fazer. Amém? Então, irmãos, Deus dá sabedoria, Deus dá talentos para que haja o desenvolvimento na igreja. Amém? Então lá em cima, no primeiro andar, no departamento infantil, não era bonito também. Então Deus foi dando inteligência, Deus foi fazendo com que crescesse, com que avançasse, para que as sabedorias possam dar. Deus deu a inteligência. Eu queria falar de Isaac. Isaac tem 17 anos, começou a tocar com 9 anos. Então há habilidade, talentos para que ele pudesse tocar, desenvolver, para que hoje pudesse estar tocando. Então, com 9 anos, eu comecei a tocar com 13, ele começou a tocar com 9. Então, foi a habilidade do Senhor. E eu nem ensinei, fiquei com ele. Isaac, você tem que tocar assim, você faça assim. Ele foi pegando o violão, foi olhando, papai, isso, vai dar essa nota, vai estar escutando. E ele foi desenvolvendo. E eu creio mesmo na unção de Deus que foi sobre a vida dele, para que ele pudesse desenvolver. Amém? Você está aqui? Estou sozinho, irmãos? Dê um amém aí. Amém? Então Deus dá talentos. Diga: Deus me dá talentos para que eu possa desenvolver e eu possa avançar. Aleluia. Agora eu queria ver com você lá em Romanos capítulo 12. Abre lá, por favor. Então o talento que Deus lhe deu, você pode desenvolvê-lo para que a obra do Senhor ela avance. Você pode ter um talento de ser um médico, um grande eletricista, um grande mecânico. Hoje, quando a gente precisa de um mecânico, a gente já fica com aquele receio. Meu misericórdia, quanto é que eu vou gastar? Às vezes a gente manda o carro para revisão e diz assim: vá dizendo devagarzinho o valor. Não é verdade? Então a gente precisa do talento que tem no mecânico. Nós precisamos do talento que tem no médico. A sabedoria que Deus dá a um médico, a um dentista, na minha época era arrancar os dentes, extrair, que é uma palavra bonita, Então tem sabedoria, e você abre ali sua boca, você se entrega, entre aspas, a um dentista, porque você sabe que ele estudou, você sabe o que ele está fazendo, pelo talento desenvolvido na vida dele. Mas há talentos, irmãos, que você recebeu do Senhor, que você pode desenvolver na obra do Senhor. Amém? Tocando, você pode ter um talento para cuidar de crianças, para fazer a limpeza da igreja, para fazer uma parte na parte elétrica da igreja. Tem coisas que eu, como pastor, não sei mexer na parte elétrica da igreja. Se você estiver aqui, souber mexer na parte elétrica, nos ajude. Amém? Amém. Aleluia. Entre outras coisas, irmãos, lá no capítulo 12 de Romanos, capítulo 3... Capítulo 12, versículo 3 do livro de Romanos. A Bíblia diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense
com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu para cada um. Amém? Então diga, eu tenho uma medida de fé. Então Deus repartiu com você uma medida de fé. A fé que eu tenho, a fé que eu posso desenvolver, ela independe da sua ou do seu nível de fé. Tem coisas que eu tenho fé para algo, minha esposa tem fé diferente para algo. Nem sempre as nossas fés estão iguais. A gente vai, ora, crê, um ajuda o outro. Mas a medida de fé é colocada no coração de cada um aí. E essa fé ela pode ser desenvolvida através de você ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não tem como você desenvolver sua fé se não ouvindo a palavra de Deus. A pregação do evangelho. Você pode ouvir um louvor, o louvor edifica você, que bom, o louvor toca no seu coração. O louvor toca seu coração, você se arrepia, né? Tem uns que se arrepia, mas o crescimento da sua fé, o desenvolvimento da sua fé é através da pregação da palavra. Por isso que nós dizemos, venham congregar, esteja conosco nos cultos. Você pode ver que a igreja, como o Aurélio falou, ela vai ter uma programação, né, específica para você. Nós vamos ter culto de mulheres aqui, nós vamos ter treinamentos para quem serve nessa igreja. Diga um glória a Deus. Essa igreja ela está em crescimento, ela se preocupa com o talento que você tem. Nós queremos ensinar você a desenvolver o seu talento. Amém? Então o versículo 3, ele diz assim: pense com moderação segundo a medida da fé que Deus repartiu para cada um. Irmãos, moderado é você estar no equilíbrio. Eu não posso pensar aquém daquilo que Deus me deu como fé, e eu nem além daquilo que Deus estabeleceu você como fé. Você precisa estar no limiar, você precisa estar na medida. Amém? Versículo 4, porque assim como um só corpo tem muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Que revelação, não é verdade? Então eu tenho um dedo, eu tenho uma mão, cada coisa do meu corpo, ela tem uma função específica. Meus ouvidos, eu não ouço com a mão, né? Joel vai falar comigo, fala aí, Joel. Então eu boto a mão para ouvir, né? Tem gente que fecha até os olhos para sentir assim, né? Mas não é isso. Nós ouvimos pelos ouvidos, nós não ouvimos pela mão, apesar de que a vibração pode ser sentida pelo tato. Nós temos os 5 sentidos: audição, olfato, paladar, tato e visão, acertei? Então nós, como seres humanos naturais, nós temos esses 5 sentidos. E a continuação do versículo 4, mas nem todos os membros têm a mesma função. O versículo 5, assim também, nós, conquanto muitos, somos um só, corpo em Cristo e membros um dos outros. É aquela frase da sede, somos um, somos muitos, está em Romanos 12:5. Que ele diz assim, assim também nós, enquanto muitos, nós somos muitos. Somos um só corpo. Então, como estamos juntos como igreja, cada uma parte, vamos supor que essa parte aqui seja a parte da audição, aquela parte do tato, etc. E o versículo 6, tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ao que ensina, esmere no fazê-lo. E o versículo 8, o que exorta, faça com dedicação, e o que contribui, com liberalidade, e o que preside, com diligência, quem exerce misericórdia, com alegria. Que coisa interessante, alguns dons aqui que o apóstolo Paulo falando a Romanos, ele está explicando. Agora eu quero que você também vá lá em 1 Coríntios, capítulo 1, 12. Passa aí algumas páginas, vai lá para Coríntios, capítulo 12, versículo 4 a 11. E o apóstolo Paulo falando na igreja de Coríntios, a igreja de Corinto era bem desenvolvida na parte espiritual, ela fazia algo, profetizava, era uma igreja bem avivada, mas em alguns momentos ela era carnal e ela precisava dessas instruções. E o versículo 4, a Bíblia diz o seguinte, ora,
Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidades nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidades nas realizações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. O versículo 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro, a segunda, a mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, da fé, e a outro, no mesmo Espírito, o dom de curar. E o versículo 10, e a outro, a operação de milagres, e a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, a variedade de línguas, e a outro, a capacidade para interpretá-las. Versículo 11, mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas estas coisas, distribuindo cada um como lhe apraz a cada um individualmente. Então nós podemos ver aqui os dons espirituais, que é manifestações do Espírito para um fim proveitoso. Então eu posso estar aqui ministrando para você, Deus pode me usar com o dom de profecia para você, com o dom de cura, ou a manifestação do Espírito na palavra de sabedoria, que é algo que vai falar sobre o futuro que pode acontecer. Palavra de conhecimento é sobre o presente ou passado, lembrando que nunca alguém é levantado por Deus para acusar você do passado. Isso aí é coisa do diabo. Deus não vai pegar o seu passado e vai colocar aqui e dizer que você pecou, você está errado e que você agora vai ser exposto ou vai ser envergonhado em público. Isso aí, a Bíblia não trata isso como uma profecia. Amém? Mas para um fim de um culto, uma manifestação do Espírito, a cada um é dado isso conforme o Espírito de Deus deseja realizar. Aleluia. Então vai lá agora, por favor, lá em 1 Pedro, irmãos. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Aleluia. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Você pode abrir, por favor? Então, para que nós temos esses talentos, né? Deus não te dá talento, como eu falei, para que você possa estar com bem muito talento e às vezes ignorar alguém que só tem um. E o que tem um não pode ficar com medo ou esconder ou enterrar o talento porque aquela pessoa tem 10. Vou falar de mim, não por soberba, né? Mas um exemplo. Vou falar de mim mesmo aqui em público. Sei tocar desde a minha infância. Graças a Deus tenho habilidades e outras coisas, mas nem por isso estou aqui me exaltando por causa disso, pelas habilidades. Eu sei que Deus me deu habilidades para um fim proveitoso, que hoje eu percebo, depois de tantos anos, que é para estar à frente da igreja, ajudando, levantando, fazendo com que a coisa aconteça. Amém? Então, juntos nós, com o meu talento, com o talento da minha esposa, com o talento de outras pessoas, nós fazemos a igreja crescer e avançar. Amém? Mas no versículo 10, de 1 Pedro, capítulo 4, a Bíblia diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Então, repita comigo, por favor, diga: eu preciso servir uns aos outros com o dom que recebi. Então, você recebeu dons. Então, Deus deu dons a você. Como os bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. O que é um dispenseiro? Dispenseiro não é aquela pessoa que diz: eu vou te dispensar, vai-te embora para lá. Vai sair daqui. Não é isso, dispenseiro. Dispenseiro é como se fosse uma pessoa que está lá, um almoxerifado, que ele tem umas prateleiras e Deus deposita coisas para ele, ele organiza e para cada momento, guiado por aquela direção, ele pega algo e ele dá naquele momento como alimento. Eu estava conversando com o Dani, como é bom a gente sentar na mesa. Eu gosto disso, você sentar na mesa, aí está no restaurante, aí alguém vem e lhe serve, traz a comida, você, moço ou moça, você pode trazer isso, né? E o preço lá em cima. Aí a pessoa vem e serve você. É muito bom ser servido. Mas, irmãos, a função de nós, com talentos e dons, é servir as pessoas. Eu pensei que você ia dar um amém bem grande. Você tem talentos e dons. Eu sei que pessoas estão recebendo aqui. Amém? Talentos e dons.
são colocadas em você para que você sirva as pessoas. Esse dom e talento não é para você ser servido. Amém? Nós estamos aqui para servir vocês. Um pastor, ele é levantado na frente da igreja, irmãos, não é para ser glorificado. O pastor está glorificado. Outra coisa, eu estou de terno porque é algo não solene. Nós estamos, né, em memória de Cristo, não como um Cristo que morreu. Nós não estamos aqui chorando. Tá bom? Nós estamos aqui celebrando a nossa vitória em Cristo. E você deve no dia, isso é uma sugestão, tá? Não é uma obrigação sua. Coloque sua melhor roupa, né? Se prepara no dia de domingo. Eu vou estar no culto de ceia. Eu vou estar dando o meu melhor ao Senhor. Separa a tua oferta com alegria, irmãos. E não fique pensando que pastor só gosta de dinheiro, não. Eu estou lhe ensinando a você fazer o que é certo. Eu quero dar só uma palhinha do que acontece nos bastidores entre eu e minha esposa, que a gente acorda, almoça, come, faz tudo só pensando sobre vocês, o que vai fazer. Tem hora que eu digo, Dani, tá bom, vamos deixar agora a igreja e agora a gente vai pensar sobre a gente. Aí a gente começa, de repente, tá falando sobre a igreja. Aí os meninos do quarto, papai, tá bom, mamãe, tá bom, só fala sobre igreja. Porque Deus colocou talentos e dons, irmãos, para que a gente possa estar servindo vocês. Amém? Digo, pastor, e Dani, me serve. Amém? Nós queremos servir vocês. E esse servir, irmãos, não é a gente estar lá na sua casa lavando seus pratos. Você pode até me contratar, eu vou dizer minha diária. Não é isso, irmãos. Às vezes você está precisando de uma palavra, de um conselho, de uma ajuda, e nós estamos aqui para te aconselhar e te ajudar e te levantar. E também te conduzir no rebanho, irmãos. Tem 2 artifícios que eu estava conversando com uma pessoa hoje. Eu disse, tem 2 objetos ou 2 instrumentos que um pastor tem, que está lá no Salmo 23, quando ele relata, o salmista fala da graça que é ter um pastor. O Senhor é meu pastor, nada te faltará. E ele diz, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então a vara e o cajado não é para bater na ovelha, como a ovelha fica achando que deve estar acontecendo isso. O cajado, irmãos, ele tem uma parte assim, que o cajado ele é para puxar a ovelha para perto. E a vara é para bater no lobo. Amém? Então repita comigo, por gentileza, para que você possa estar animado e acordado. Diga, o cajado é para puxar a ovelha. Diga, a vara é para bater no lobo. Amém? O diabo é o lobo. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e nem sangue, mas sim contra os principados, toda a hoste que está lá no canto dos infernos para a gente botar para fora. Amém? Então, irmãos, pode ser que às vezes, né, você possa ver, pode ser que na sua perspectiva, você possa ver, está de longe, aí está vendo o pastor, né, e dando lá, puxando alguém, eita, o pastor meteu a cajadada em alguém, né? Ou então o lobo vem entre, aí as ovelhas correm com medo, né? Não é verdade? Tito, meu gato, só basta eu entrar de uma forma em casa que ele já fica assustado da forma como eu entro, porque eu não entro assim. Às vezes eu falo com ele, ele vem e mia nos meus pezinhos. Mas quando eu digo não sei o que, ele se esconde, ele para cá, fica debaixo do carro, só sai de lá horas. E às vezes você pode estar vendo isso, de ver, né? Às vezes a gente está ali para tirar o lobo e uma ovelha corre, fica assustada ali, não fica achando isso. Amém? O pastor e Dani, diga, o pastor e Dani está aqui para me servir. Então, seguindo aqui o versículo, irmãos, vou ler novamente o 10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Que responsabilidade! Você está aqui para ser dispenseiro da multiforme graça de Deus. E o versículo 11. Se alguém fala de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça na força que Deus supre. Irmãos, Deus vai suprir você servindo. Nunca diga que está cansado, é pesado, como é ruim servir, como é ruim fazer isso. Toda vez, eu já estou na escala de novo. Eu sei que isso aqui não acontece, a gente está falando só com uma forma de vacina. Amém? Dá um sorriso aí para eu ver que essa igreja ama servir. Amém? Dá um sorriso aí, amém. Aleluia. É bom servir. É bom servir, irmãos. Não é ruim servir. Amém? Quem é que serve aqui? Levanta a mão. É bom servir? Aleluia, meu irmão. Tem pela fé, você está dizendo.
Então, se alguém serve, faça na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Todos dizem amém. Aleluia, que versículo poderoso, irmãos. Eu quero dizer algo específico aqui para nós mesmo, do Verbo da Vida no Portal Sudoeste. Eu sei que você está assistindo online e você vai receber isso aí por tabela. Irmãos, Deus supre a força que você serve. Nunca diga, nunca deixe essa murmuração. O apóstolo Guto falou em toda terça, que é um programa que toda terça, que passa na terça, no canal do Ministério Verbo da Vida. Assista às 8 horas da noite, muito bom. Tem louvor, depois tem uma palavra específica, depois é encerrado lá, e depois fica só para nós que somos funcionários, uma palavra específica. É muito bom. E ele falou sobre murmuração. E a prática da murmuração, ela traz muita coisa, porque você pode contaminar alguém. Aquela pessoa, ele falou que a pessoa pode estar lá bem empenhado. Né? A gente estava brincando com um colega hoje. Eu estava conversando com o Dani, eu não vou dizer a brincadeira para não expor. Aí a gente estava brincando com ele, porque ele estava fazendo algo bem legal, e a gente estava brincando, né? Mas a gente brincou tanto que intimidou ele. Aí eu disse, eita, não é legal. Aí eu disse, Dani, veja o poder das palavras. Então alguém está pegando algo pesado, ele tem força para aquilo, está pegando ali, aí você, ixi, isso é pesado, né? Aí, isso é pesado, aí a mente da pessoa começa a fazer o raciocínio. Porque a mente da pessoa, ela trabalha para isso. Aí a mente, realmente eu estou fazendo isso pesado. É pesado, né? É. Vixe, meu Deus. Aí o músculo já começa a pensar, ou receber a informação do cérebro. Olha, cuidado que você está botando força demais. Aí a pessoa começa a relaxar. Então nós precisamos ter cuidado com a murmuração. Diga, eu preciso ter cuidado com a murmuração. Em todas as áreas. E é uma coisa que eu e Dani estamos tendo cuidado com a questão da murmuração, que a tentação também vem para nós. Você pode se decepcionar com as pessoas? Diga sim. As pessoas não são perfeitas. Eu não sou perfeito, você também não é perfeita, minha esposa não é perfeita, apesar que ela me conhece de tudo. Nós precisamos ter a mesma visão que Deus tem ao nosso respeito. Ele nos olhou com amor. Amém? Então fica essa palavra aí, que Deus tocou no meu coração, joga aí para você e você frutifica. Amém? Irmãos, Deus nos deu os dons. Como eu falei dos talentos, tocar, você saber alguma habilidade, você saber fazer uma comida muito boa, costurar. Tem gente que sabe costurar. Minha avó costurava, minha mãe costurava um pouco, mas minha avó, Dani conheceu minha avó, bem depois dos 80, quase 90, ela ainda costurava, fazia coisas lá. Mas tem habilidades, irmãos, específicas que Deus deu para você servir ao corpo de Cristo. Além de servir à comunidade, como um médico, um policial. Um policial, ele serve. Na verdade, ele é colocado com uma autoridade do Estado para servir à população. Né? Quando a gente tem alguma coisa, Deus o livre, precisar, a primeira coisa que a gente liga para a polícia, SAMU, entre outras coisas. Mas existem talentos específicos que Deus deu para você servir na igreja local. Servindo no lanche, no Verbo Shopping, você colocar o seu nome na escala para servir na limpeza, no departamento infantil, entre qualquer outro departamento. Amém? Irmãos, estamos pertinho de encerrar. Eu queria que você abrisse lá em Efésios, capítulo 4. Versículo 11. Pode ser que você não esteja se enquadrando, né? Eu não tenho dom, eu não tenho um chamado para isso, mas eu queria ler pelo menos esses 5 dons ministeriais. Quero ler esses 5 dons ministeriais que, quando Jesus ressuscitou, ele distribuiu a sua porção para pessoas específicas, para que ele pudesse cuidar da sua igreja, que Jesus não deixou a gente abandonado. E versículo 11 de Efésios 4, a Bíblia diz assim: Ele mesmo, Jesus, né, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então são 5 dons ministeriais.
o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. Para você que está aqui, que você não conhece sobre isso, eu queria só explicar rapidinho. O apóstolo, ele não é o dedo, mas é comparado ao dedo da mão, que é esse dedo, né, o comparado, tá certo? Que o apóstolo, ele vai com uma missão, ele vai abrir uma igreja, ele é uma espécie de um missionário que ele vai lá, ele desbrava, lá ele pode exercer, ele pode ser um mestre, ele pode ser um pastor, ele evangeliza, ele profetiza, porque nele tem uma habilidade, como se fosse um canivete, que ele faz muita coisa para que abra a igreja. O profeta, que é comparado a esse dedo, que é o dedo que diz, né, que fala aquilo que Deus quer, com a expressão, né, bem expressa por Deus. O dedo maior, que é esse aqui, é o comparado ao evangelista, que ele alcança o perdido, né? Ele vai em lugares, ele começa a falar sobre Jesus de qualquer outra conversa, ele consegue evangelizar, o negócio, ele não consegue ficar dentro da igreja assim, nas quatro paredes, ele tem que ir para fora, tem que trazer o perdido, né, irmã Ivone? Como a senhora, ele entra em lugares, chama as pessoas para evangelizar, sempre fala de Jesus, e Deus pode usar ele lá com prodígios e maravilhas, com cura, para que possa chamar a atenção do perdido e trazer o perdido. Então o pastor, que é esse dedo anelar, ele é comparado ao que é casado com a igreja, né? É o que está na igreja, é o que preside na igreja, o que cuida, que está na igreja. Então é comparado a esse dedo anelar. E o menor de todos, que é o mestre, é aquele que é comparado ao menor dedo, onde a gente catuca lá as coisas, né? Que o mestre, ele pega um versículo, ele diz, abre assim a nossa mente em relação a um versículo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele faz uma ministração, ele abre os versículos, explica. Então esses são os 5 dons ministeriais que existem. Ele é comparado a um dedo da mão. Uma ilustração muito boa, que o apóstolo, quando ele vai abrir uma igreja ou vai fazer uma missão, ele profetiza, ele é um evangelista, ele é um pastor e mestre. Os outros dons não conseguem tocar nos outros, né? É comparado à mão. Mas pega a sua mão, por favor, abre ela assim, veja os 5 dons ministeriais, né? Na sua mão, e você vira assim a palma da mão para você, fecha assim a mão, e você vê que os dons ficam bem certinhos, né? Apesar dos dedos diferentes. Está vendo que não tem nenhum maior do que o outro? Está vendo? Apesar que pode ser que tenha alguém alguma anatomia na mão, né? Mas a mão que segura os dedos, isso aqui, a palma da mão, é comparado ao ministério de socorros. O que é o ministério de socorros? Aquela pessoa que toca, que canta, que limpa a igreja, o diácono que está lá. Mas os 5 dons ministeriais, ele é específico. O pastor, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. E o versículo 12, o apóstolo Paulo vai explicando lá na carta de Efésios, diz assim, com vistas. Então, Jesus deixou os 5 dons ministeriais, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Quem é santo aqui? Então, os 5 dons ministeriais, ele serve para te aperfeiçoar, para o desempenho do seu serviço, que é o serviço, a obra, servir aqui, estar ali, tocando, cantando, cuidando de crianças, fazendo qualquer outra coisa, para a edificação do corpo de Cristo. Então, quando eu estou ministrando agora, eu estou ministrando, sou pastor da igreja, eu estou falando para você, então eu estou edificando a igreja. Então, os 5 dons ministeriais, ela é a mão de Deus na igreja em atuação. Então, não tem como você... eu admiro muito pessoas, né, que fazem... É certo você fazer devocionais, mas você se alimentar somente de devocional e você não congregar na igreja, irmãos, você não desenvolve. Porque é certo que Deus deixou os 5 dons ministeriais. Não é para você estar debaixo, né, como escravo de alguém, mas você precisa da orientação dos 5 dons ministeriais, porque a Bíblia diz, lá no versículo 12, queria que você lesse lá, olhasse para a sua Bíblia, enquanto eu estiver lendo novamente, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Versículo 13, para encerrar esse versículo, até que todos cheguemos à unidade da fé. Quem já chegou aqui à unidade da fé? Você tem a mesma fé que eu tenho? A fé de Jesus, então nós precisamos ainda mais desenvolver. E do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, da medida, da estatura, da plenitude de Cristo. Então nós precisamos estar congregando. Diga assim comigo, por favor. Diga, eu preciso estar debaixo da instrução dos dons ministeriais. Amém?
Aleluia. Não vou ficar mais falando sobre isso. Sei que Deus falou contigo. Vou dar até um tempo assim para que Deus fale mais no seu coração. Aleluia. Obrigado, Senhor. Irmãos, enquanto o louvor vem, queria que você abrisse, por favor, lá em 1 Timóteo, capítulo 4. E nós vamos encerrar com esse versículo. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Nós estamos vivendo, irmãos, num tempo, eu tenho conversado com o Dani sobre isso. Nós estamos vivendo no tempo onde pessoas têm se esfriado. E esse esfriar, às vezes a pessoa está servindo, não estou falando de servir, esse esfriado, está servindo na igreja, mas por dentro está frio, e a gente precisa ter cuidado da frieza interna. Tem aquela coisa que você está, quando a pessoa diz assim, eu estou meio febril, né? Aí a pessoa bota aqui, a temperatura está alta, tá não, mas a pessoa fica aquela coisa, né? Estou meio febril, nem quente, nem frio, aquela coisa, né? Não sei nem explicar como é, a gente diz logo, está com virose. Tudo é uma virose agora, né? Mas você precisa ter cuidado, e esse versículo ele é muito forte. O versículo 14 diz assim, não te faças negligente para com o dom que há em ti. Vou ler mais uma vez, não te faças negligente com o dom que há em ti. Não te faça negligente com o dom que há em ti, o qual foi concedido mediante profecia com a imposição de mãos dos presbíteros. Você pode ficar de pé. Nós vamos encerrar essa palavra. Eu sei que quase todas as minhas ministrações, eu estou bem tranquilo em relação a isso. Até no começo eu me preocupava muito. Senhor, toda vez quando eu ministro, eu sempre trago as pessoas para estarem pensando. Hoje tem que estar sempre analisando. Então, se Deus me usa dessa forma, irmãos, é porque Deus quer te alcançar. E se eu não sei se você percebe, Verbo da Vida, Portal Sudoeste, tem um tempo que Deus vem falando, que Deus vem trazendo pessoas para falar sobre a questão de serviço nessa igreja, coração. Então, irmãos, atenta para que Deus está falando a você, a mim também. Eu estou atento, eu tenho falado com o Dani. Deus está sempre falando a mesma coisa aqui. Semana passada, Landinho, eu gosto de falar o nome dele, Landinho, ele falou sobre coração para servir. Irmãos, que palavra poderosa. Eu parei e fiquei analisando para a minha vida. Eu olhei que eu sirvo na igreja do Senhor. O que é que eu estou fazendo? Que eu não estou com o meu coração para servir na tua obra. Até que ponto eu estou negligente naquilo que Deus me deu? Até que ponto você está negligente com aquilo que Deus te deu? Precisa você estar no púlpito para fazer o que Deus estabeleceu na sua vida? Nem sempre. Às vezes Deus está te chamando para fazer algo, irmãos, quando você está indo lá no ônibus e tem sempre aquelas mesmas pessoas que sempre procuram por você e você às vezes fica, a pessoa pergunta e você fica com receio de dar uma palavra àquela pessoa. Quantas vezes Deus mandou você falar para aquela pessoa, oh, Jesus te ama, Jesus tem um plano na sua vida, e às vezes você inibe. Não te faças negligente para com o dom que há em ti. E eu vou falar agora em relação à igreja. O que é que Deus colocou no seu coração que você está sendo negligente nessa igreja? Vou deixar você pensar mesmo. Contando um dia para Dani. Eu disse, Dani, um dia eu sonhei. Eu estava eu não estava sonhando. Eu estava limpando a igreja aqui. Eu disse, Dani, eu tenho certeza que foi uma visão assim, né? Que eu estava limpando a igreja e de repente eu me via, eu limpando a igreja, olhando para o chão, mas eu me via falando assim para a igreja, e Deus me usava chorando para a igreja. E eu dizia, na visão, né? Eu falava assim, e eu chorando, né? E dizia, até quando vocês vão desprezar aquilo que eu tenho para oferecer para você? Era essa frase que Deus tinha.
Eu posso não estar chorando, mas eu vou fazer essa frase. Até que ponto você vai desprezar aquilo que Deus tem para oferecer na sua vida para com essa igreja? Não desprezes, não te faça negligente para com o dom que há em ti. Não pega o talento, habilidades que Deus te deu e enterra, achando que a sua consciência ela vai estar boa em relação a isso. Procura, irmãos, procura exercer o que Deus estabeleceu para você na sua vida, nesse lugar, nessa região. Nós temos uma visão. Eu não quero constranger você, irmãos. Estamos em família, é um culto de ceia, onde nós estamos com a mesa posta. É onde nós temos o maior nível de intimidade na nossa casa, é quando a gente está comendo. Come, escuta menino, reclama com menino. Não faça não, agora não. Então nós estamos em família. Não te faças negligente com o dom que há em ti. Como eu estava dizendo, o dom não precisa estar aqui no púlpito, irmãos. Estou menos de 1 hora aqui no púlpito. Daqui a pouco eu vou pro meu lugar, vou fazer aquelas outras coisas. E a coisa na sequência, o dia a dia que a gente precisa fazer. Nós vamos ser negligentes, porque às vezes a gente espera um púlpito, uma grande oportunidade. Não te faças negligente para com o dom que há em ti. Eu queria que a gente cantasse aquele louvor, Ariel. Dons e talentos, que a gente tocasse ele. Queria que apagasse essa luz. Nós vamos estar um momento, nós temos tempo, nós vamos nos consagrar ao Senhor, amém? Nós vamos consagrar. Eu quero que dá essa oportunidade de você abrir seu coração para o Senhor. Obrigado, Pai. Eu quero que você faça essa oração em nome de Jesus. A tua palavra esconde, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra esconde, nas vestes do sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa. Se consagra ao Senhor nessa noite, irmão. Até que o mundo Obrigado, Senhor. possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Meus dons e talentos, meus dons e talentos São pra te servir. Obrigado, Pai. Meus dons preciosos A unção do teu Espírito, Pai, são teus. falando ao coração de cada um, Senhor. Não vejo razão A começar em mim, Senhor. vida sem Meus dons, ti. Pai, e talentos Tu és meu Senhor e meu são teus, Pai, para serviço da tua obra, Pai. Assim como como o fogo fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar.
são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão pra minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa. Até que possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Eu quero dar uma oportunidade a você nessa noite. Eu quero dar uma oportunidade a você de você renovar esse compromisso com o Senhor. Não estou falando de você estar desviado, mas eu quero dar essa oportunidade a você, de você pegar, desenterrar o seu talento e assim você continuar servindo ao Senhor. Se você estiver aqui e quiser, você puder vir à frente. Se você não quiser também vir à frente, faça isso agora no seu coração. Se consagra ao Senhor. É tempo de conserto mesmo. Como um vaso na mão do oleiro. Deixa Ele te moldar. Deixa Ele te moldar. Então, se você desejar vir aqui à frente, nós vamos estar orando por você. Como diz lá em 1 Timóteo, capítulo 4, 14, não despreze, não seja negligente com o dom que há em ti, que foi dado pela imposição de mãos. Então, se você vem para cá, nós vamos despertar o dom que há em você, impondo nossas mãos sobre você. Tem alguém que quer vir? Alguém nessa noite que deseja receber o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, nunca fez isso, quer confessá-lo, sabe que tem dons e talentos, sabe que precisa renovar essa aliança para que possa frutificar? Alguém no nosso meio? Alguém que deseja receber o batismo no Espírito Santo para ser testemunho de Jesus Cristo, com a evidência de falar outras línguas, para você ser afogueado, ser fervoroso no servir ao Senhor? Alguém que tem algum sintoma de enfermidade, quer que nós imponha as mãos para que haja cura sobre a sua vida? Alguém nessa noite? Aleluia. Então, irmãos, ora por alguém enquanto nós vamos cantar. Ora pela essa pessoa, ora pelo chamado dessa pessoa, pelo talento, pelo dom. Desperta orando por essa pessoa, amém? Nós vamos cantar mais uma vez. Você pode sair do seu lugar e orar por alguém. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa. Até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Meus dons e talentos. Meus dons e talentos são pra te servir. Pai, obrigado. Meus dons Em nome de Jesus, Pai. preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa. Pai, oro, Pai, pela vida de Vicky. Até que o
dons e talentos são pra. Obrigado, Pai. Como é bom, Pai. Meus dons, minhas habilidades, Pai. Pensamentos, Pai. Tudo aquilo que nós pensamos, Pai. Desejamos, Pai. Queremos chegar, Pai. Mas nada vamos fazer, Senhor, sem a Tua presença, sem os nossos talentos e os dons, Pai, serem usados para a Tua obra, Pai. Nos molda, Pai. Oh, obrigado, Senhor. Obra em mim completa, até que o mundo vai ver, Senhor, a Tua glória, Pai, através da nossa vida, Pai. Obrigado, Pai. Muito obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Tua glória em meu rosto brilha. Quero orar por você, Pai. Muito obrigado, Senhor. Eu oro pela essa igreja, Senhor. Eu declaro, Pai, essa visão, Pai, de alcançar 1% dessa região, Pai. Você vai levantar pessoas, Pai. Nós já podemos ver pela fé, Pai, um grande exército, Pai, nessa região, Pai. O diabo chegou atrasado para dizer que isso aqui não vai valer, que não vai valer a pena, que não vai prosseguir. A Bíblia diz, Pai, que as portas do inferno não vai prevalecer contra a Tua obra, Pai. Muito obrigado, Senhor, contra a Tua igreja. A igreja, ela vai avançar, Pai. Ela está só no começo, Pai. 3 anos já se passaram, Pai. Nós criamos base agora para crescermos e avançarmos ainda mais, Pai. Através do Teu evangelho, Pai. Através da palavra, através dos nossos dons, Pai, talentos, nós vamos avançar, Senhor. Nos dá estratégias, Pai, de unidade, Pai, para que nós possamos crescer ainda mais, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor. Traz a consciência, arrependimento, Pai. Pai, naqueles corações que precisam, Pai, avançar, para que eles possam crescer, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós declaramos uma igreja forte, Pai. Uma igreja próspera em todos os sentidos, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Nós te damos graça, Senhor. Eu creio, Pai, eu já vejo pela fé um grande exército, Pai. Um grande povo, Pai. Multiplicação, Senhor. Multiplicação. Estéril não mais. Não mais, Pai. A igreja, ela não é estéril, Pai. Ela multiplica. Ela cresce. Ela avança, porque isso é uma ideia sua, Pai. Não é ideia de homens, do governo, Pai. Mas a Tua igreja, Pai, ela veio de você. Das Tuas entranhas, Pai. Do Teu desejo, Senhor. E nós te damos graça, Pai. Que haja livramentos, Pai. Eu sei que essa palavra, Pai, ela vai trazer salvação, Pai. Salvação, Pai. Obrigado, Senhor, por salvação, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Fala, Pai, para que haja salvação, Senhor. Obrigado, Senhor. O diabo não vai ceifar, Senhor. Porque nós vamos, Pai, ser, Pai, diligentes, Pai, com o dom, Pai, e o talento que você nos deu, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Me usa, Pai, como um pastor mesmo de cuidado, Pai, não deixando que o lobo, Pai, venha se aproximar ou venha tragar ovelhas, Pai. Mas sim, Senhor, com o cajado, Pai, que é a Tua palavra, nós vamos puxar, Senhor, para um crescimento, para um avanço, para um amadurecimento, Senhor, na Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós te damos graças, Senhor. Nós declaramos uma igreja próspera e avançando no Teu chamado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Você pode cantar mais uma vez? Meus dons e talentos são pra dizer. Meus dons preciosos são Teus. Não vejo razão na minha vida sem Ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como fogo refina o ouro, vem Tua
Como os dias passam muito rápido, eu não sei se foi 1 mês ou mais ou menos perto de 2 meses. Eu tive um sonho. E esse sonho não sai da minha mente, né? Eu estou em casa, estou orando, venho para a igreja. E vem sempre a minha lembrança. E eu sabia que era para eu compartilhar com a igreja. E hoje chegou o dia. Amém. Queridos, esse sonho, estávamos uma grande equipe, eu posso dizer assim. Era como se fosse uma confraternização. A gente estava em um lugar que a gente estava se divertindo. E esse lugar era uma praia. E quem me conhece sabe que eu amo praia. E no sonho, eu não ia logo para a praia. E o sonho era uma revelação mesmo, porque eu ficava agoniada, porque eu não estava na praia. E todo mundo estava na praia se divertindo e eu não estava na praia. Absurdo isso. E era como se eu estivesse preparando as coisas para quando a gente voltasse, a gente comer junto. Queridos, quando eu chegava na praia, estava todo mundo se divertindo. E eu ia soltando umas coisas na areia e eu ia entrar na água. Mas quando eu ia entrar na água, meu Deus. Quando eu ia entrar na água, era como uma lona preta. Sabe uma lona preta que você pega e você cobre alguma coisa? Quem já teve essa experiência de pegar uma lona preta e cobrir? Mas não era uma lona, era como se fosse uma lona. E passava assim, na praia inteira. E eu ficava parada, eu dizia, meu Deus, que coisa estranha. E essa lona preta era um espírito de morte. E ele passava e logo caía bem à minha frente assim, próximo aos meus pés. E naquela hora a minha família ela não estava dentro dessa água. E na hora Deus dizia, eu preservei a sua família. E quando eu olhava para a água, queridos, tinham médicos, tinham advogados, deitados na água, mortos. Como foi difícil sonhar aquilo. Como foi difícil eu acordar e eu não saber o que Deus queria me dizer com aquilo. E eu olhava, eram muitas pessoas. Muitas pessoas de jaleco, com aquelas coisas de médico. Estetoscópio, é esse nome? E pessoas de paletó, todo social com uma maleta. E muitas outras pessoas, mas eram profissionais dentro da água. Ninguém toma banho na praia com roupa. Amém? E logo eu entendi o sonho. Meu Deus. Naquele dia eu já acordei orando em línguas. Eu disse, Pai, eu repreendo o espírito de morte na igreja, em nome de Jesus. Mas, queridos, quando meu marido estava ministrando, Deus disse, conte o sonho. Queridos, o que nós estamos fazendo com os talentos que Deus nos deu? Será que a gente não está morrendo? Será que a gente não está deixando o espírito de morte nos matar? Por opiniões, por terceiras opiniões, por visões distorcidas do reino. Nem todo mundo que está do nosso lado vai ter a mesma visão. Eu posso dizer a você com certeza, nem todo mundo vai ter o mesmo propósito que você tem. Então, queridos, cumpra o seu propósito. Cumpra o seu propósito em Deus. Quando você chegar diante dele, é você quem vai prestar contas do que você fez e do que você não fez. Não vai ser seu irmão do lado. Seu irmão que está do seu lado hoje, ele pode até estar com você por muito tempo. E pode ser que Deus tenha outro plano para a sua vida e para a vida dele. E vocês chegam o momento de separarem.
Então, queridos, em nome de Jesus, cuide do seu dom. Cuide do seu propósito. Não cuide do propósito do próximo. Nem toda opinião que eu ou você possa dar vai levar alguém ao propósito de Deus. Amém. Deus é quem deve guiar as pessoas no propósito. Cumpra a sua carreira. Deixa Deus te conduzir em triunfo. Não abre porta para o espírito de morte na sua vida. Amém. Não abre portas. É com muito amor que eu digo isso a você. Porque desde que eu tive esse sonho que eu oro, todos os dias eu chego aqui, eu já chego orando. E eu sabia que ia chegar o dia de eu contar. Eu sei que você está recebendo. Eu sei que alguém que está em casa, ou alguém que vai assistir, vai receber. Amém, queridos? Então, em nome de Jesus, não dispersa as ovelhas do Senhor. Não espanta as ovelhas do Senhor. Amém? Viva o seu propósito, suporta o seu processo de crescimento. Deus tem um plano para cada um. E Deus tem um jeito de tratar cada filho. Quem tem filho aqui? Levante a mão. Você tem mais de um filho? Um filho é diferente do outro. Cada um tem um jeito específico de receber. Amém? Pode ser que quando você está passando por uma pressão, chega um irmão e diz: mas não precisa você passar por essa pressão. Chegar no propósito de Deus precisa disso tudo. Queridos, entre o homem ou a mulher e Deus deve estar somente o Espírito Santo. Eu e você, nós não devemos ser o Espírito Santo na vida de ninguém. Deus é quem sabe como tratar, como despertar cada filho dele. Amém? Então não dê tantas opiniões de como Deus precisa tratar a vida de alguém e despertar o chamado de alguém. Deus é quem sabe como alguém vai entender o que Ele quer dizer. Se eu e você não formos o problema nem a solução, vamos ficar neutros, é melhor. Porque senão a gente pode gerar mais problemas. E ao invés de a gente ajudar, a gente pode estar matando alguém. Porque a gente está querendo ser Deus na vida de alguém. Está querendo ser o Espírito Santo na vida de alguém. O Espírito Santo tem seu lugar. Nem eu, nem você vai ocupar esse lugar. Amém? Você recebe? Em nome de Jesus.